Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós aqui do grupo e a todos que vão estar nos vendo, nos ouvindo no decorrer do tempo. Nós invocamos a graça e a paz de nosso Deus sobre a nossa vida, porque são dois atributos divinos que nos protege e nos guarda no nosso caminhar nesse mundo. Nós vivemos e existimos sob a graça de Deus e vivemos essa graça de Deus na sua paz, na paz de Deus. Então, graça e paz são dois atributos divinos que nos protege e nos faz viver bem o tempo todo. Então, que a graça e a paz de Deus permaneçam com todos nós, sempre. Nós estamos aqui nessa manhã, queremos tomar um texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, para refletirmos um pouco sobre o que ele vai nos dizer aqui a respeito de uma ação gloriosa de nosso Senhor. E tomaremos daqui algumas lições que farão bem para nossas vidas. Marcos capítulo 2, o evangelho que escreveu Marcos. Marcos escreveu esse evangelho segundo a tradição, a pedido da própria igreja. Marcos que acompanhava Pedro nos seus trabalhos e os irmãos que ouviam Pedro contando as histórias a respeito do Senhor Jesus, falando dos seus milagres, dos seus ensinos, e aqueles irmãos queriam ter alguma coisa registrada dessas histórias maravilhosas que Pedro contava. E aí pediram, insistiram, diz lá o pessoal do início da igreja, que Marcos anotasse aquilo e fizesse uma espécie de livro para que eles tivessem o registro. E Marcos, então, atendendo aos irmãos, escreveu o Evangelho, que agora tem o seu nome, Evangelho de Marcos. Então, são pregações de Pedro, são ensinos de Pedro, são histórias que o apóstolo Pedro contava a respeito da vida e do caminhar do Senhor Jesus durante o seu ministério. Então é uma testemunha fiel daquilo que Pedro contava e Pedro falava daquilo que ele participou. E aqui no capítulo 2 do livro de Marcos, o Senhor está em Cafarnaum, diz que está em casa, provavelmente esta seja a casa do apóstolo Pedro, onde ele já estivera, conforme o capítulo 1, verso 29, quando o Senhor curou, inclusive, a sogra de Pedro, que se achava com febre, e ensinou muita gente ali. É a mesma casa e, portanto, depois de suas idas e vindas, ele retorna a Cafarnaum, que ele fez desta cidade a sua cidade central, de onde ele realizava todo o seu trabalho. E estando aqui, numa dessas suas paradas, aconteceu o que nós temos aqui no capítulo 2. Eu vou ler apenas o verso 5 e depois a gente vê a história toda. Então, Marcos capítulo 2, verso 5, nós encontramos o seguinte: quando Jesus viu a fé tão intensa daqueles homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui o que nós temos, no quadro aqui, é que Jesus está em casa ensinando a multidão que se ajuntou ali. E ali também estão alguns fariseus, doutores da lei. Parece até que esses fariseus chegaram antecipadamente, porque eles estavam bem próximos do Senhor Jesus, ou então já havia lugares reservados para eles
ali. E enquanto Jesus está ali ensinando, 4 homens chegaram trazendo com eles um paralítico deitado em uma cama, com a intenção de levá-lo até Jesus para que ele fosse curado. Mas porque a casa estava tomada de gente, o acesso ao Senhor não lhes foi possível, entrando pela porta, então eles tiveram a ideia de subir ao telhado da casa, destelhar a casa e descer o paralítico até onde estava o Senhor Jesus. Então eles abrem um buraco no telhado, vê onde o Senhor Jesus está, e ali então eles descem aquele paralítico até aonde o Senhor está ensinando, provavelmente sentado. E quando o Senhor Jesus viu aquela cena toda, ele percebeu ali a fé, a ação, aquilo como uma ação da fé daquelas pessoas. Certamente nós podemos incluir aqui não só os 4, mas também o próprio paralítico. Então o Senhor olha para eles e vê admirado a fé demonstrada por esses homens, e aí ele vai dizer ao paralítico essas palavras. Primeiro ele diz: filho. Eu penso que isso já trouxe para o paralítico um grande ânimo. E segundo, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali, os mestres da lei, ouvindo essa declaração do Senhor, ficaram horrorizados com isso e começaram a murmurar a respeito daquilo que o Senhor acabara de dizer, dizendo que ele jamais poderia ter dito tal blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Ninguém na terra, no universo, pode fazer uma declaração desta: os teus pecados estão perdoados, senão o próprio Deus. E o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos desses fariseus, lhes colocou uma pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E não temos aqui, Marcos não registra se houve resposta ou não, mas o fato é que o Senhor se dirige novamente ao paralítico e diz: levanta-te, pega o teu leito e vá para a sua casa. E o paralítico imediatamente se levantou, pegou a sua cama e saiu, o que provocou ali uma grande admiração no povo. E começaram a louvar a Deus e dizer: nunca vimos tal coisa. De fato, ficaram surpreendidos e maravilhados, vendo o paralítico se levantar, pegar a sua cama e sair andando curado. Então, o que chamou a atenção dos que estavam presentes na casa foi a cura física do paralítico. Ele se levanta diante de todo mundo e sai andando. O que causou espanto para os doutores da lei foi a declaração do perdão dos pecados. Talvez a multidão nem tomou conhecimento dessa primeira declaração do Senhor. Quando ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados, de repente a multidão nem entendeu o que ele estava dizendo. Mas quando o paralítico se levanta, curado, aí a multidão manifesta toda a sua admiração. Então são 2 questões importantes e 2 visões importantes que nós temos aqui. A primeira é do perdão dos pecados do paralítico. E a segunda é a cura do paralítico. E o Senhor Jesus realiza essas 2 ações através daquilo que Ele é. Mas o que nós precisamos compreender imediatamente aqui é
o que levou, o que permitiu, melhor dizendo, o que permitiu aquele homem, Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, fazer essa declaração: os teus pecados estão perdoados. Baseado em que ele vai fazer isso? Ele poderia fazê-lo se nós considerarmos a sua divindade. Sendo Jesus Deus, ele poderia dizer àquele homem: os teus pecados estão perdoados, e isso é um poder que ele tem. Mas a pergunta é: seria legítimo? Seria justo? Será que Deus pode perdoar pecados assim? Será que Deus pode olhar a humanidade pecadora e dizer: os teus pecados estão perdoados, simplesmente pelo fato de ele ser Deus? Ou alguma coisa ele precisa fazer para, então, declarar o perdão dos pecados da humanidade? O que o Senhor Jesus está colocando aqui diante de nós é alguma coisa que ultrapassa os limites do pensamento e da razão humana. Ele está abrindo para nós aqui alguma coisa que está realizada, que já aconteceu antes mesmo do pecado entrar no mundo e atingir a humanidade. O que o Senhor Jesus está trazendo aqui é aquilo que o Apocalipse vai dizer no capítulo 13, verso 8, por exemplo, que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aquilo que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 20, que ele, Jesus, foi designado no conselho da vontade de Deus para ser o Redentor, o Salvador da humanidade. Então o Senhor Jesus está trazendo diante de nós aquilo que é o princípio gerador de todas as suas ações, tanto para a criação, quanto para a redenção e a preservação de todas as coisas. O Senhor Jesus só está dizendo a esse paralítico: os teus pecados estão perdoados, porque ele já havia tomado para si o pecado desse paralítico. Assim como ele já havia tomado para si os nossos pecados e os pecados de toda a humanidade. Então, quando esse paralítico nasceu, quando nós nascemos, quando a humanidade veio existir através de Adão, Jesus, como Cordeiro de Deus, como Messias, como Cristo, como o enviado de Deus, já havia tomado para si os pecados que viriam se manifestar na existência dos homens. Então o pecado não pode ser perdoado simplesmente por uma declaração de autoridade. Não existe autoridade suficiente para declarar que o pecador está perdoado sem antes fazer justiça em relação a esse pecado. Então, quando o Senhor Jesus diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, é porque ele já havia tomado para si esses pecados. O apóstolo Paulo vai colocar isso em várias situações, mas na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 14, ele vai dizer algo assim: o amor de Cristo nos constrange, e nós só podemos concluir a obra de Cristo desta maneira: Jesus Cristo morreu por todos. Logo, veja, logo, essa lógica que ele coloca aí, logo, todos morreram com ele. Então Jesus, nosso Senhor, morreu, morte vicária, morte expiatória, morte redentora, por todos. Logo, todos estão incluídos nesta sua morte. Morre com ele.
E no verso 21 desse mesmo capítulo, ele vai dizer que Deus, que não conheceu o pecado nunca chegou diante de Deus, pegou os nossos pecados, todos os nossos pecados, e os colocou sobre Jesus. Note, Paulo está dizendo aqui uma ação de Deus. O próprio Deus pegou os nossos pecados, tirou de nós os nossos pecados e os colocou sobre a pessoa de Jesus. E Jesus levou sobre si os nossos pecados. E nós fomos declarados por Deus justificados dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus toma os nossos pecados, leva os nossos pecados, paga o preço pelos nossos pecados, e aí Deus nos declara justificados, ou Paulo usa a palavra justos diante dele, ou sem pecados diante dele. Na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25, o apóstolo Paulo, ainda nesse raciocínio, ele vai dizer que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morre para tirar de nós os nossos pecados e ele ressuscita para nos declarar justos ou sem pecados diante de Deus. Então, no capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no verso 19, Paulo esclarece tudo isso dizendo o seguinte: Deus estava em Cristo. Então nós olhamos aquele homem chamado Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, e Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Veja, é uma ação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não mais considerando os pecados dos homens como motivo de acusação contra eles, mas perdoando-os. Então Deus estava em Cristo. E em Cristo Deus reconcilia consigo mesmo o cosmos, diz Paulo, o mundo. E já não considera mais os pecados, porque os pecados já foram tomados por Jesus e levados por ele à cruz e à morte. Então, Jesus Cristo é o ponto de encontro de Deus com a humanidade pecadora e da humanidade pecadora com Deus. Jesus é o lugar de encontro. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 26, que Jesus é o propiciatório de Deus, é aquele lugar da misericórdia de Deus, onde Deus se manifesta. Então Deus estava misericordiosamente em Cristo para reconciliar consigo os pecadores. E quando João escreve a sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele vai dizer que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. E aí ele faz uma consideração, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. Então essa obra de Cristo, realizada não no tempo ou na história, a história confirma, o tempo confirma, mas a obra ela foi realizada antes da criação do mundo. O mundo só pôde ser criado por causa desta obra. Quando Deus pensou em criar, sendo Deus onisciente, prevendo todos os acontecimentos, ele viu as consequências dessa sua ação criadora. E quando ele prevê as consequências, ele já toma as providências antecipadamente em relação a essas consequências. O que ele faz?
ele remove antecipadamente aquilo que viria a ser na história ou no tempo. Mas diante de Deus, o pecado não chegou. Deus não tomou conhecimento nesse sentido do pecado. Então Deus realiza a obra da redenção antes da criação. Como o Michel aqui sempre diz, antes de Deus dizer haja luz, ele diz haja cruz. Então a cruz vem antes, a redenção vem antes, o resgate vem antes, a libertação vem antes. Então quando Deus cria, ele já tem garantido para essa criação o seu resgate, a sua redenção, seu livramento, sua reconciliação com ele. Então, quando Deus diz haja, ele está fazendo isso baseado numa obra anterior, que é a obra de Cristo. Então, sem essa ação de Cristo, não haveria criação nem de anjos, nem de homens, ou de qualquer outra coisa. Porque Deus não vai ser conivente com o pecado ou a desobediência. Então, quando o Senhor Jesus diz ao paralítico, e aqui nós temos essas duas questões fantásticas. Primeiro ele diz, filho, note que extraordinário isso. Quando Deus olha para nós, quando o Senhor Jesus olha para nós, como que ele nos trata? Filho. É assim que nós somos para ele, é isto que nós somos para ele, filhos. Filhos amados, filhos queridos. Nós só existimos porque Deus quis a nossa existência. Nós existimos por um desejo, não no sentido humano aqui, porque nós não sabemos chegar à altura dessa realidade em Deus. Então, mas é a vontade de Deus, nós existimos pela vontade de Deus. Os seres angelicais, celestiais, lá em Apocalipse 4:11, eles se prostram diante de Deus e dizem, digno és, Senhor e Deus nosso, de receber honra, glória, poder, porque todas as coisas foram criadas por tua vontade. Pela tua vontade elas existem e são. São como são e existem como existem. Mas por trás está a tua vontade. E na vontade de Deus está o amor, porque Deus é amor. Então, na raiz da existência de todas as coisas está o amor de Deus. Esse amor que ultrapassa todos os limites das ações da criatura. Esse amor que abarca a criação no seu todo. Esse amor que permeia a criação no seu todo. Esse amor que não pode ser anulado, diminuído por coisa alguma. Porque aí seria diminuído não o amor, mas o próprio Deus. Deus não se diminui. Então, o que o Senhor Jesus está colocando aqui é isto. Filho, você é filho, nós somos filhos de Deus sempre. Parábola do filho pródigo, nós temos essa questão muito claramente exposta também pelo Senhor Jesus. O pródigo que vai embora e se afasta, quando ele volta, o pai diz, filho, que bom que você voltou. O filho mais velho que está em casa, mas é rabugento, é ranzinza, o pai olha para ele e diz, filho, tudo que é meu é seu. É assim que Deus nos trata, sempre. Filho, filha. Não importa se você caiu, se você se afastou, se você se machucou na vida, no mundo. Não importa se a sua existência vem de formas estranhas. O importante é que se você existe, por trás dessa sua existência está a vontade e o amor de Deus. E sempre que Ele olha para você, Ele diz, filho, filha. Você pode até estar zangado com seus pais terrenos ou mãe terrena, mas Deus nunca vai deixar de ter como filho.
Você é filho querido, filha querida, filhos amados, e Deus vai te tratar assim. Você pode estar aqui espiritualmente falando até paralítico, mas Ele vai dizer: filho, filha. Você pode estar no estado que você estiver. Deus vai olhar e vai dizer: filho, filha. E aí em seguida o Senhor dá essa declaração: os teus pecados estão perdoados. Veja, não serão perdoados. O Senhor Jesus, historicamente, ainda não morreu. Ele vai morrer na cruz mais tarde. Mas ele já diz ao paralítico: os teus pecados já estão perdoados. O grego nos dá essa visão do que já está feito, consumado. O que eu vou fazer, diz Jesus, o que eu vou fazer mais tarde é simplesmente o que eu já fiz antes mesmo da criação. Estarei na cruz consumando. Por isso que lá na cruz, João 19:30, no seu último momento, ele dá esse brado, esse grito: está consumado. E a palavra grega que ele usa ali, pelo menos João usa ali, está consumado, tem o mesmo sentido da palavra hebraica do fazer, fazer de novo. Então está feito, está concluído, está resolvido. E aí ele inclina a cabeça e entrega o seu espírito ao Pai. Então o Senhor Jesus não poderia jamais dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, se ele não tivesse antes tomado para si os pecados do paralítico. Seria injustiça, não seria também legítimo da parte dele. Deus não pode declarar o perdão dos pecados. É uma coisa muito óbvia isso na teologia. Porque se Deus pode declarar alguém perdoado, Jesus não precisaria morrer, bastaria Deus declarar o perdão. Um decreto, Deus baixou um decreto, todo mundo perdoado. Pronto, resolvido. Mas não é assim que funciona. O amor e a justiça de Deus caminham juntos. Então, quando Jesus diz está perdoado, é porque ele já sofreu a condenação desse pecado no seu próprio corpo. Ele se fez homem para morrer como homem no lugar do homem. Se nós não entendermos isso, a nossa teologia será muito capenga, será muito manquetola, não atenderá de fato a grandeza daquilo que ela é no Senhor. Quando pensarmos no perdão, sempre que você e eu pensarmos no perdão, no nosso perdão, no perdão que nós damos aos outros, ele tem essa base, ele tem esse fundamento. Nós não podemos nos esquecer que Jesus, o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ele é, primeiro, o próprio perdão, depois ele é o perdoador. Vê se você pode entender isso. Jesus Cristo é, antes de ser o perdoador, o próprio perdão. E uma vez que ele é o perdão, ele se torna perdoador. Agora ele pode perdoar. Do mesmo modo, a salvação. Antes de ser o Salvador, ele é a própria salvação. Ele só salva porque ele é a salvação. Então ele se mostra o Salvador. Por quê? Porque ele é a salvação. Ele é a palavra que ensina, e ele é a própria palavra ensinada. Então não dá para desconectá-lo dessas ações. Seria perder de vista o seu valor enquanto Deus, homem, Salvador. Então o paralítico recebe isso, do próprio Senhor, do próprio perdão, do próprio amor, da própria graça viva e materializada ali diante dele. Extraordinário isso. Quando a gente começa a imaginar que naquela casa de Pedro ali, em Cafarnaum, beira-mar, uma casa simples, provavelmente, sentado ali no meio daquela gente, estava o Senhor
de todas as coisas. Aquele que criou tudo, mas antes de criar tudo, resolveu os problemas de tudo. A grandeza daquele homem presente ali não foi percebida por ninguém. Mesmo quando a multidão admirada diz, nunca vimos tal coisa, não entendeu nada em relação àquele ser, bendito ser, que está ali no meio deles. Então nós precisamos olhar para Jesus com esse olhar mais amplo. Precisamos procurar enxergar nele não apenas esse homem histórico, nem mesmo o homem ressuscitado, mas muito antes disso. João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a vida e ele é a luz. E a sua luz resplandece na escuridão e a escuridão jamais poderá apagá-la. E aí no verso 9 ainda diz, Jesus Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Verso 10 ele diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então essas grandezas teológicas, essa visão ampla da pessoa de Jesus, essa compreensão de um ser que transcende tudo o que imaginarmos, está para além. É triste quando a gente vê alguém falando de Jesus, mas limitando-o, tornando-o até um ser mesquinho, um ser totalmente de mãos amarradas, dependentes de reações e ações humanas, perdendo totalmente a visão de que é Ele que está na causa de todas as coisas. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso de 16 a 20, ele expressa isso de uma grandeza extraordinária, que a gente não pode deixar de olhar. Então, primeiramente, esse ponto importante. Filho, nunca perca isso de vista. Deus olha para você, olha para mim, olha para nós e diz, filhos. E quando nós ficarmos temerosos, ele vai dizer, os teus pecados estão perdoados. Quando olharmos para Deus e sentirmos medo porque nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos, nós temos nossos momentos de raiva e às vezes até praticamos coisas ruins. E aí nós ficamos todos trêmulos ao pensarmos em Deus. E Ele vem com essa voz mansa, serena, nos nossos ouvidos espirituais e nos diz, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Entender isso é teologia. Entender isso é amar a Deus. Entender isso é viver cristamente. E para a gente encerrar, que a gente se empolga, né? Então o Senhor diz, faz essa pergunta para aqueles fariseus, o que é mais fácil dizer na visão de vocês? Estão perdoados os pecados do paralítico ou dizer a ele que se levante antes? E nós, o que pensaríamos se não tivéssemos esse conhecimento que nós acabamos de expor aqui muito brevemente? Certamente diríamos, muito mais fácil dizer, perdoados os teus pecados. Porque isso não exige nada, isso ninguém vê, é algo abstrato. Mas o Senhor Jesus está falando de algo muito mais, vocês não entendem. Para eu dizer, os teus pecados estão perdoados, precisei antes
fazer algo que vocês nem imaginam que seja possível fazer. Então, tomando esse conhecimento, tomando consciência disso, então agora nós sabemos que muito mais difícil foi dizer: perdoado estão os teus pecados, porque levante e anda é consequência. Levante e anda é uma consequência natural desse ato. Então a dificuldade, a obra em si, é o perdão dos pecados, é a redenção, é o resgate, é a salvação. E aí o Senhor se volta para o paralítico e diz: agora, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico se levantou, tomou a sua cama e saiu. E aqui nós temos algo também fantástico, porque chegará o momento quando Deus dirá aos paralíticos do mundo inteiro: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te dessa cama da ignorância, da cegueira espiritual. Levanta-te dessa situação de morte, de afastamento, de alienação. Levanta-te. É como ele fez lá no princípio, ele vai dizer: haja luz. E essa luz iluminará os corações e as mentes, e se levantarão e andarão com as suas próprias pernas. Todos se levantarão, todos andarão, todos glorificarão ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 2, verso de 9 a 11, ele vai dizer que o Senhor Jesus, o seu nome é superior a todos os nomes que se nomeiem no céu, na terra e debaixo da terra. E diante deste nome, Jesus, todos se dobrarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. E quando essa declaração universal acontecer, ele diz: então o Pai será glorificado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós aqui nesta manhã, nossa visão de Deus não pode ser limitada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas coisas que nós achamos que sabemos, que já deciframos. É muito mais para sabermos, muito mais para conhecermos, muito mais para contemplarmos. Ao olharmos para o Senhor Jesus, prostremo-nos diante dele e o adoremos em espírito e em verdade, porque o que ele fez em nos dar existência, em nos redimir e nos libertar para vivermos em comunhão com ele eternamente, não pode ser imaginado por nós. Um dia nós entraremos na posse de toda essa realidade. Um dia tudo isso será pleno em nós. E aí nós, então, de fato, como disseram aqui as pessoas, um tanto limitada e ignorante até, né? Nunca vimos coisa igual. Aleluia! Um dia nós vamos olhar um para o outro nessa dimensão do infinito em Cristo, completamente livres de todas as amarras terrenas e temporais. E vamos dizer: nunca vimos isso. Nunca ninguém nos falou dessa grandeza, dessa beleza. E aí nós vamos entender por que Deus nos criou. Por que Deus quis nos dar existência. Aí nós vamos dizer: talvez a estilo de Jó, né? A semelhança de Jó, vamos colocar a mão na boca e dizer: não sabíamos de nada. Éramos ignorantes realmente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que essa palavra breve nessa manhã possa produzir efeitos grandiosos nos nossos corações e nas nossas mentes, para que Deus seja louvado em nós.
Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Como somos privilegiados em receber essa palavra. Obrigada, Jesus.